Adoramos o nome do nosso Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que tudo que Ele quer, que a gente entre na presença dEle, que a gente desfrute da presença dEle, do amor dEle, do cuidado dEle, de tudo que Ele já fez por nós, sendo nós não merecendo o amor dEle, nós não merecemos nada. É por causa do amor dEle por nós que nós nos tornamos participantes de tudo que Ele já fez por cada um de nós. Ele nos chama de filhos e Ele é um Pai que cuida de nós. E como Ele cuida, hein? Como Ele cuida. Quarta-feira também eu estive aqui no Nave e eu estava lá embaixo na entrada das crianças quando elas entram 1h da tarde. E quarta-feira foi um dos dias mais frios, né? Porque além do frio ainda tinha um vento terrível. Eu vim de blusa de frio e morri de frio aqui. E estava lá embaixo e as crianças começaram a chegar e algumas crianças estavam sem blusa de frio. Estava só com a blusinha do uniforme do Nave, que é uma blusinha curta, né? E eu vendo aquilo ali, meu coração, quando eu fui para casa eu chorei de ver a situação das crianças, né? E no dia seguinte, para mostrar que é Deus que cuida de cada criança do Nave. Logo cedo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava doando 160 cobertores para as famílias do Nave. E na sexta-feira nós recebemos essa doação, que além dessas roupinhas lindas de pelinho, como minha mãe falou, que a gente já doou todas na sexta-feira mesmo, uma outra pessoa também doou mais 20 conjuntos de moletom para as crianças, que elas já foram para casa todas quentinhas, para mostrar o cuidado desse nosso Deus maravilhoso. Quando a gente preocupa só com a nossa vida, né? Quando a gente fica pegado só com as coisas aqui, materiais da nossa vida, como que a gente vai se tornar participante daquilo que Deus quer fazer através de nós? Domingo, quando eu saí aqui da igreja, eu desci ali na lojinha e vi que tinha poucas roupas de frio, né? Que agora esse momento é o que mais precisa, né? Aí eu cheguei em casa, comecei a separar um monte de coisa, minhas sacolas, e separei ali 3 sacolas. Aí eu fui no quarto da Mariana, lá na igreja está precisando de roupa de frio. Aí a Mariana começou a tirar a roupa. No final, ela separou 10 sacolas de doações de roupas. Eu mandei para a Cleide no domingo mesmo, Cleide, olha aqui o tanto de coisa. E naquela semana também o Davi já tinha separado umas 6 sacolas e ele deu específico para uma criança que já estava precisando. Ou seja, né, onde nós temos colocado a nossa vida? O que realmente tem valor para a nossa vida? Né? São as coisas só aqui desse mundo? Então a gente vai viver a nossa vida como as pessoas sem Deus vivem, né? Sobrevivendo, lutando a cada dia para sobreviver. Deus não quer que você tenha esse tipo de comportamento. Ele quer que você entregue o seu coração por completo na presença dEle. E Ele te guiando e te direcionando na sua vida. O que você precisa fazer? É desse lugar que você vai ter a alegria e a felicidade do céu, por estar cumprindo aqui nessa terra, no tempo que você tem, nos anos que você tem, como uma oportunidade que Deus te dá para você agradar a Ele enquanto você está aqui nessa terra. Para quando você for passar a eternidade lá no céu com Ele, você já ter conhecido Ele aqui, não somente de ouvir falar, ou de pregar um evangelho, de decorar um monte de versículo, mas de realmente vivenciar, de viver no seu dia a dia aquilo que Jesus disse para você viver. Esse versículo que o João leu aqui, a respeito de Mateus 25, há 15 anos atrás, eu vivenciei na prática esse versículo, que eu fui convidada por uma pessoa para poder dar o meu testemunho, que eu era mais nova, né? Na FEBEM, que é, né, acho que hoje nem existe mais FEBEM, né? Que são os menores de 18 anos que cometem crimes e iam para esses lugares, né? E um primeiro momento eu fiquei, não, eu não vou não, eu estava grávida do Davi. E ali, quando você entra, né, no pátio, você fica em contato direto, né, naquela época lá que era desse jeito. E a palavra que Deus me deu foi exatamente essa. E na hora que Deus me deu a palavra, aquilo trouxe o quê? Liberdade no meu coração. E eu decidi, não, eu vou, com certeza eu vou. E Deus usou daquele momento para trazer uma clareza tão grande sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, que não era com relação àquilo ali específico. Mas diante daquele passo que eu dei, diante daquela direção que Deus deu, na verdade Ele queria que eu ficasse livre no meu coração.
Livre de todo temor, livre de todo preconceito que você tem na sua cabeça, que te impede de servir a Deus da maneira que Ele quer que você sirva a Ele. Por quê? Nós somos presos pelas limitações do nosso próprio coração com relação a tudo na nossa vida. Então, o que te prende são as limitações que você tem dentro do seu coração. O que te impede de servir a Deus mais é porque você é preso dentro do seu coração, por causa das situações que você já passou, por causa dos relacionamentos que você já teve na sua vida. Por isso que Deus nos chama para entregarmos a Ele, nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração, do jeito que Ele está. Para que Ele possa vir e sarar o nosso coração e te dar uma nova condição nessa terra, onde Ele possa usar a sua vida em favor dos outros, mas vindo desse lugar de liberdade que você mesmo experimenta na presença do seu Deus. Então, a presença de Deus é um lugar de completa aceitação. Ele nunca vai te rejeitar, seja o problema ou o pecado que você cometeu, porque Ele sabe que o único socorro da sua vida e o único lugar de mudança real para o seu coração está na presença dEle. E o nosso Deus é grande em perdoar, Ele é perdoador. Ele se compadece de você. Quando você dá as costas para Ele, vai e decide, você mesmo ter as rédeas da sua vida, Ele se compadece de você. Ele usa situações para te constranger. Ele usa situações para que você se volte para Ele, para que você tenha uma consciência, que o seu coração seja iluminado pela presença dEle, e você consiga enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar, porque você está preso só na condição própria aqui desse mundo. Então, se você quer fazer uma oração que seja eficaz para aquela pessoa que você está vendo, que está indo para o mundo, tendo prazer no mundo, Deus, faz ele sofrer bastante lá para ele poder voltar. Não faz oração da sua cabeça. Deus não ouve oração da sua cabeça. A oração eficaz é a que sai do seu espírito, quando você rende a Deus o seu coração, para que Ele coloque nos seus lábios a vontade dEle, diante da situação que você está passando. Então, uma oração eficaz, Deus ilumina os olhos do coração, para que essa pessoa possa compreender a grandeza do teu amor. Não um Deus vingativo, não um Deus que esse mundo ensina, que a religião ensina. Se você não for assim, 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 Deus te rejeita. Onde na Bíblia fala que Deus rejeitou o homem? O que essa palavra diz? Que Jesus deu a vida dele, Ele não mediu nada do que Ele passaria. Ele já sabia a dor que Ele iria passar na cruz. Ele já sabia o tipo de morte que Ele teria que morrer por amor a cada um de nós. E mesmo assim Ele escolheu nos amar, sendo nós ainda pecadores. Então não é por aquilo que você faz, não é porque você vai doar os agasalhos para o nave que Deus vai te aceitar. Não é isso. O ato de doar é em resposta ao amor de Deus que você recebe de graça. Por toda a sua vida, 24 horas do seu dia, o amor de Deus está disponível para você. O seu ato de dar, a sua generosidade, é em resposta àquilo que Deus é para você. Não para você poder ganhar o amor dEle, não para você ganhar a aprovação dEle. Deus não pode ser comprado com nada que você possa oferecer a Ele. Ele quer um relacionamento de filho que ama a presença do Pai. Não a presença de um Deus carrasco, o Deus que a religião mostra, Para a liberdade foi que Jesus Cristo te libertou. E da liberdade que provém do seu coração, você entrega a sua vida a Deus, renunciando a esse mundo, não porque você é obrigado, mas porque você realmente ama a presença de Deus. E porque você ama, você renuncia aos prazeres desse mundo. Porque tudo que tem no seu coração é em resposta ao amor que você recebe do seu Deus. Um lugar de completa aceitação. Põe isso no seu coração. Todas as vezes que você entra lá para dentro do seu quarto e começa a declarar: Deus, eu te amo, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua alegria, eu preciso da tua paz, eu preciso de clareza aqui nos meus pensamentos. Olha você dependendo do seu Deus. Olha você reconhecendo no seu coração que sozinho você não consegue.
É só isso que Deus quer de nós. A entrega verdadeira do nosso coração. Não tentando comprar Deus com as nossas boas práticas. Quando Jesus morreu na cruz, ele pôs um fim àquela condição que o homem, através das obras dele, é que ele seria justificado. Jesus colocou um fim a isso. A partir daquele momento que Jesus morreu por nós, ele nos apresentou, através da nova aliança, uma nova condição de um relacionamento do pai com o filho. Onde eu amo a presença do meu pai. Ninguém precisa me obrigar para poder estar na presença do meu Deus. Ah, se não passar tempo com Deus, você vai para o inferno, você vai não sei o quê, você vai lá, e vai falando um monte de coisa. Não é mais desse jeito que a gente se relaciona com Deus. É da disposição do seu próprio coração, em reconhecimento. Eu amo a presença de Deus. Eu me deleito na presença de Deus. Na presença de Deus eu me sinto amada, não importando a minha aparência. Eu não tenho que ter todo aquele esforço para agradar as pessoas. E ainda assim, as pessoas me tratarem de uma maneira de quando estão perto de mim e quando estão longe de outro jeito. Dá muito trabalho viver desse jeito. Por isso que Deus valoriza uma condição muito grande, que é fruto do Espírito, que é a integridade. Ah, não está escrito lá na Bíblia, não. Mas está escrito coisas semelhantes a esta, não é? Longanimidade, amor, paciência. Os frutos do Espírito Santo em nós, que como foi falado, acho que semana passada foi falado aqui, quando uma árvore é madura, é amadurecida, quando você planta lá um pé de laranja, daqui uma semana já vai ter laranja? Não, você vai regar, você vai cuidar, você vai jogar água, e depois de um tempão ela vai começar a dar fruto. E uma coisa super interessante, ela vai continuar dando fruto todo ano. E assim também é você. Se você cuidar da condição do seu coração, deixando que o Espírito Santo te conduza a esse lugar de amadurecer o seu coração, não ser mais como criança, que pensa como criança, que age como criança diante dos problemas que apresentam diante de você. Deixando o Espírito Santo mudar a condição do seu coração, mudando o seu caráter, aquilo que você é, como você fala, como você se comporta, como você se veste. Tudo isso é o seu Pai, através do Espírito Santo, te conduzindo a esse lugar de liberdade que você pode viver. A liberdade que fala nessa palavra não é você, sou livre para fazer o que eu quiser, vou pecar porque Deus me ama. Isso é libertinagem. A liberdade que Deus nos dá é uma condição no nosso interior de ser livre. Livre do que as pessoas pensam ao seu respeito, livre dos domínios, dos vícios desse mundo, livre do domínio do pecado. Você não é mais escravo, nós cantamos aqui. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do vício, você não é mais escravo da bebida, você não é mais escravo da pornografia, você não é mais escravo da fornicação, você não é mais escravo do adultério, porque você é filho de Deus. E você tem a condição de andar como filho de Deus, porque para a liberdade foi que Jesus Cristo te libertou. Andai, pois, livres. Por que você vai se submeter de novo ao jugo de escravidão do pecado, agora que você já é livre? Ah, mas eu não me sinto livre. Por isso que você vai passar tempo com Deus, para o Espírito Santo construir essa imagem aqui dentro do seu coração, que você é sim verdadeiramente livre. E dessa condição do seu coração transformado e mudado, as suas atitudes vão mudar. O seu modo de comportar vai mudar. Tudo vai mudar em você. Para que então Deus encontre no seu coração a condição de você ser usado para o louvor da glória dele aqui nessa terra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não o nome de pessoas, não o nome de instituições religiosas, mas para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Então Deus nos chama para esse lugar, Deus não abre mão desse lugar, porque esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho de entrega do nosso coração. Toda vez que você entra para o seu quarto, não vai com outra intenção, além de entregar o seu coração. Não chega lá para Deus com uma lista. Olha a minha lista, Deus.
Meu marido, meu emprego, meu não sei o quê, meu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muda não sei quem, muda, enquanto Deus está falando. Muda você. Muda você e as situações vão mudar, com certeza vão mudar. Ontem eu fiz 17 anos de casada. E eu estava lá hoje com o Max, rindo até de umas fotos que a gente achou lá de quando a gente ainda namorava, 18 anos atrás, né? A gente rindo. E ele falou comigo, você está muito melhor agora do que quando a gente começou a namorar. Eu falei, depois eu fui pensando aquilo, né? E eu falei, então eu vou falar lá para os irmãos, aqueles que quiserem um conselho, tanto as mulheres quanto os maridos e as esposas, né? Como é que a gente chega num lugar assim? Minha mãe e meu pai, ano que vem, vão fazer 50 anos de casados. Imagina? No mundo que a gente vive hoje, onde o casamento é feito chacota, né? Não, para que casar, né? E quanto mais se vê, o que eu acho interessante é isso. Quanto mais se fala contra o casamento, mais pessoas estão casando. Olha o tanto de gente que casou esse ano. Por que isso acontece, né? Então, eu vou te dar um conselho, se você quiser. Para de olhar a condição do outro e passa a olhar a sua própria condição, do seu próprio coração. Cuida de você, cuida do seu coração, cuida da sua saúde, cuida da sua aparência. Cuida de você. E deixa Deus cuidar de quem está do seu lado. Cuida das atitudes e das emoções que surgem dentro de você diante da atitude daquele que está do seu lado. O que seu marido faz, o que sua esposa faz, o que é que surge no seu coração como resposta à atitude dele? Deus está nos chamando para um lugar onde a presença dele realmente é tudo para nós. Quando está tudo bem no seu casamento e quando não está tudo bem. Deus continua sendo aquele que te ama com um amor incondicional, com um amor imerecido. Sabia que você só vai ter a condição de amar com esse amor que Deus quer, que a gente ama lá dentro da nossa casa, quando você souber dentro do seu coração e experimentar o amor de Deus por você? O amor perdoador, o amor que não fica exigindo 1000 coisas, um amor que é livre no coração. Um amor que confia, sabia? É uma condição sobrenatural de Deus. É o que nós precisamos nos nossos casamentos. Só isso. Casar é muito fácil. E permanecer casado é só para quem tem muita coragem. E para quem realmente compreende o propósito de Deus para as nossas vidas. No momento das dificuldades, não volta os seus olhos para a iniquidade. O que é isso? Não volta os seus olhos para as opções que esse mundo vai te fornecer. Ah, mas com certeza eu vou ser feliz desse outro jeito aqui. Com essa outra pessoa que me trata bem, que não sei o quê, não sei o quê. Tudo que entra no nosso coração, primeiro ele vai vir através dos seus olhos, dos seus ouvidos, depois que entra lá para o coração e você começa a desejar isso. Assim foi com Eva. Não foi do dia para a noite que ela foi lá e pegou o fruto que Deus tinha falado, que eles não poderiam tomar daquele fruto. Não foi do dia para a noite. Ela passava lá, ela via, ela desejou no coração. Todos os frutos daquelas outras árvores que tinham lá no jardim eram tão bons quanto aquele fruto que Deus tinha falado que eles não poderiam comer. E ela podia comer livremente daqueles outros frutos. Então, o que entra dentro do nosso coração é o que Deus quer que a gente vigie. Com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos 5 sentidos. Porque tudo vai produzir algo lá no nosso coração. Tudo no mundo é uma coisa muito passageira, né? Uma coisa muito fútil.
né? Eles já colocam os tipos de relacionamentos, né? Principalmente para os jovens, aquela coisa mais superficial, né? Como se isso fosse realmente o relacionamento que Deus instituiu entre o homem e a mulher. Então tem toda aquela falta de compromisso. Não, vou ficar com essa pessoa, no dia seguinte não tem problema nenhum. Eu fiquei, no dia seguinte vou ficar com outro, sem perceber o que isso pode trazer para o seu coração. Porque é impossível uma pessoa se relacionar com a outra sem que isso produza algo dentro do nosso coração. Porque nós somos seres humanos, criados por Deus, com a condição de sentirmos, de nos relacionarmos com as pessoas, de criarmos vínculos com as pessoas. Por isso que a gente tem que ter essa condição de guardar o nosso coração. Então, diante das situações da sua vida, guarda o seu coração, cuida de você, cuida da condição do seu próprio coração, para Deus poder encontrar nele esse lugar onde Ele é glorificado, onde Ele é adorado, onde a gente possa se aproximar da presença dEle sem temor, sem ter do que nos envergonhar, onde a luz da presença dEle possa iluminar a condição do nosso coração e a gente não se envergonhar, e a gente ter que se esconder de Deus como Adão e Eva fizeram. A gente não precisa se esconder do nosso Pai, porque antes dos pensamentos chegarem na nossa cabecinha aqui, a gente pensar, Ele já conhece todos os nossos pensamentos. Como que a gente vai imaginar que pode esconder alguma coisa de Deus? E isso não é para trazer vergonha, isso é para trazer um constrangimento no nosso coração. Se o meu Deus me conhece dessa maneira, por que eu estou achando que fazer isso aqui às escondidas vai ter algum valor? O que isso vai produzir para você? É isso que você tem que saber. O que isso que eu vejo no meu celular, ou isso que eu escuto, ou isso que eu participo, o que isso tem produzido dentro do meu coração? Há muitos anos atrás, Deus me levou a falar umas palavras bem diretas, assim, eu lembro, lá no galpão ainda. E falou de pornografia, de tudo. E a condição que Deus trouxe, né, para a condição de uma vida de casado, por exemplo, você realmente valoriza o seu casamento? Se você valoriza o seu casamento, existem práticas que você tem na sua vida que vão enfraquecer o seu casamento. Então a decisão está nisso aí, se eu realmente valorizo aquilo que eu tenho hoje. Eu valorizo a minha esposa, eu valorizo o meu marido, eu valorizo meus filhos. É isso que, essa decisão que é necessária no seu coração. E você que ainda não casou, deixa o Espírito Santo te ensinar o que é casamento. Para você entrar numa condição, não como uma criança. Porque casamento não é para criança. Criança nem pode casar, né? Menos de 18 anos. Mas não somente a idade cronológica. Deixa o Espírito Santo te ensinar, para você poder entrar num relacionamento. Na certeza de qual é o seu papel diante de tudo aquilo ali. Qual que é o papel da mulher, da esposa, da mãe? Qual é o papel do marido diante de Deus? Porque se você compreender isso, diante da sua debilidade, da sua fraqueza, você vai ter um lugar onde você vai poder pegar a sua força. Você não vai estar sozinho. Quando você compreende, você pega a sua força de Deus para poder cuidar da sua família, dessa condição, da força do seu Deus em você. Deixa Deus transformar a condição do seu coração. O Evangelho vai muito além da gente se reunir aqui na igreja. Muito, muito, muito além. Jesus não morreu naquela cruz só para fazer um grupo de pessoas que se reúnem uma vez na semana. Um grupo social de pessoas para fazer boas conexões. Não, o Evangelho é muito mais do que isso. Quando Jesus estava lá naquela cruz, Ele sofreu o que de pior um homem poderia sofrer aqui nessa terra. Em humilhação, em vergonha e em dor. Quando a gente vê os filmes de Jesus, ele aparece ali coberto, né? As partes íntimas dele cobertas. Mas não foi assim que Jesus esteve lá na cruz. Ele esteve completamente nu. Pensa bem.
É como se tivesse uma festa lá na sua casa, aquele monte de gente lá na sala, e você não soubesse. E você foi tomar banho e esqueceu de pegar a toalha. E você vai lá na sala e todo mundo te vê. Qual que é a sua reação? Você não tenta tampar? Como ser humano que Jesus era, ele veio aqui como ser humano. Ele tinha essa reação também. E ele pôde fazer isso? O que ele estava lá? Pregado na cruz, diante de todas aquelas pessoas. Talvez você nunca tenha pensado isso. E você fica preso à timidez e à vergonha que você tem das pessoas, achando que isso é uma coisa incrível na sua vida, que você nunca vai poder sair disso. Enquanto Jesus sofreu a pior vergonha que um ser humano poderia sofrer. E por que ele sofreu? Por amor a você. Para te dar a condição de você ser livre hoje. Você não pode servir a Deus nas limitações da sua própria condição natural. Você não pode servir a Deus nas limitações da sua própria condição humana. Enquanto você não reconhecer isso, você vai viver a sua vida naturalmente e vai sobreviver todos os seus dias aqui na terra. E quando você for velho e olhar, nossa, o que eu fiz? Eu perdi todos os anos da minha vida com o quê? Com o vento, eu corri atrás do vento. O que realmente eu produzi na vida das pessoas? O que eu realmente produzi na vida dos meus familiares? Quantas pessoas, quando velhas e idosas, morrem sozinhas, sem ter uma pessoa que vai sentir falta dela quando elas morrerem? Isso é muito triste. Certamente essa pessoa escolheu viver a vida dele ou dela só nos próprios prazeres, porque é impossível você se doar por amor pela vida de outras pessoas, sem que você tenha essas pessoas com você todos os dias da sua vida. Meus meninos eram pequenos e um dia Deus falou isso comigo. Michele, o amor que você sacrifica hoje na sua vida para demonstrar o amor que você tem pelos seus filhos vai fazer que durante toda a vida, quando você for velha e idosa, você vai ter os seus filhos ao seu lado. Esse é o verdadeiro evangelho, onde Deus não vai te obrigar a nada se você não quiser. Se você não quiser lutar pelo seu casamento, Deus não vai te obrigar a nada. Deus não interfere na sua vida. Ele decidiu não interferir nas nossas vidas. Somos nós que convidamos a Ele para vir e tomar o lugar de honra que Ele tem nos nossos corações, dentro dos nossos lares. É nós que convidamos a Ele, Ele nunca vai interferir na sua vida. Deus, tira esse desejo que eu tenho pela essa pessoa. Deus nunca vai fazer isso. Nunca. É você que entrega esse desejo para Ele. A religião pintou para nós um Deus muito diferente do que Ele realmente é. Um Deus que nos ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele não vai te deixar de te amar. Se você sair daqui e for para o motel lá com a sua namorada agora, Ele não vai te deixar de te amar. Ele não vai deixar de te amar. Mas o Evangelho não é somente o amor de Deus por nós. É o amor que eu demonstro por Ele nas atitudes da minha vida e na decisão do meu coração. Ninguém está aqui para poder impor para vocês um evangelho que não seja verdadeiro. Vocês podem olhar aqui no meu papel, que eu preparei para poder falar aqui hoje. O que tem escrito aqui? Nada. E Deus falou comigo. Tudo que eu preciso é da sua dependência. E eu falei, Deus, que não seja o nome de ninguém, que não seja a palavra de pessoas, mas o teu Espírito trazendo vida, o teu Espírito trazendo aquilo que a igreja precisa ouvir. Você tendo a consciência que aqueles que estão aqui na frente de qualquer outra igreja, não tem ninguém melhor do que o outro. Aqueles que se exaltam a si mesmos, esse não é o verdadeiro evangelho, porque todos nós somos iguais, passamos por dificuldades diferentes. Mas o maior pastor que você conheça aí, da terra, não existe diferença diante de Deus entre ele e você. A mesma condição foi dada para todos nós como filhos de Deus. Nós andamos na liberdade que o nosso Deus
nos deu, se quisermos, e o quanto que nós quisermos. Por isso que a responsabilidade é pessoal, sempre vai ser. Para de orar para Deus tratar com seu marido, para Deus mudar seu marido, para mudar o seu filho, para tratar não sei o quê. Através da dor que ele vai vir. Para com essas concepções tão rasas do Evangelho. Vive você o Evangelho, seja você esse que desperta nos outros o desejo de conhecer a Deus. Sexta-feira eu estava numa reunião com 55 empresários e eu ia apresentar o NAVE ali. E depois eles chamam de networking. Depois da reunião a gente foi para uma outra sala, menorzinha, era tudo online. E ali eu falei mais um pouco do NAVE. 2 pessoas começaram a chorar enquanto eu estava falando ali. Michele, porque você é boa demais. Não, é porque o amor de Deus demonstrado em nós é o que constrange a vida das pessoas. É isso que você precisa. O que vai constranger o seu filho, a sua filha, o seu marido, não é o seu muito falar, o seu muito exigir que eles sejam conforme aquilo que você preconcebeu na sua cabeça que agrada a Deus. O que vai trazer mudança verdadeira dentro do seu lar é quando você deixar Deus mudar a condição do seu próprio coração. Deixa Ele mudar o seu coração para que as pessoas anseiem esse lugar que você já vive. Esse é o verdadeiro Evangelho. É aquela luz que brilha, que não pode ser colocada debaixo lá para ninguém ver. É impossível. Quando a luz começa a brilhar, ela é para ser colocada lá no alto, para todos verem. E é impossível ser contestado quando você consegue enxergar a luz. É assim que Deus quer que você seja, onde você estiver, começando dentro da sua casa, no seu emprego. Onde você está, você manifesta a verdade do que Jesus é para você dentro do seu coração. Chega de falar do Evangelho, de palavras vazias, de cobrar dos outros o que nós mesmos não temos. Você tem que me amar. Como? O amor não é obrigação. Como que você tem que me amar se eu mesmo não te amo coisa nenhuma? O Evangelho é vivido, ele é praticado. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou fazer um monte de obra, vou ser voluntário lá no NAVE, vou doar um monte de coisa, onde eu estiver. Para de enganar você mesmo. Deus quer a mudança do seu coração. Você vai poder pregar o Evangelho verdadeiro se ele vier da condição do seu coração que realmente ama, que não julga todo mundo pela aparência, que não julga a prostituta que está ali na esquina, que não julga lá o morador de rua que não tem nada. Como você vai demonstrar o amor de Deus por ele? Se você mesmo não experimenta na sua vida desse amor. Você só vai experimentar o amor de Deus quando você entrar lá para dentro do seu quarto. Você entra numa condição, mas você sai em outra condição. Porque você deixa lá, diante dos pés do seu Senhor, tudo aquilo que traz perturbação, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz peso na sua vida. Você entra pesado, mas se você souber deixar lá os pés do seu Deus, você vai sair numa outra condição. Não podemos mais nos enganar a nós mesmos, vivendo um evangelho só de boca, de aparência. Isso é tão raso, isso é tão insuficiente para os dias de hoje. Não tem como a gente viver assim mais. Para de se preocupar, o que as pessoas vão pensar de mim. Tenha um procedimento correto. O seu esforço tem que ser para isso. E viva nesse lugar de liberdade do seu coração. Cuida do seu coração, acima de todas as coisas. Eu vi uma pessoa falando, né? Como se fosse um cofre, né? Aquela coisa tem que ser muito bem guardado. Não é qualquer pessoa que pode entrar lá no seu coração e magoar o seu coração e te machucar, e você viver 30 anos da sua vida machucado, amargurado. Meus 17 anos de casado não foi um mar de rosas, não foi. Muitas e muitas vezes se falou em separar, em ir embora, não somente pela condição do meu marido, mas também minha.
foi um período de muito aprendizado, de muita entrega, de deixar Deus realmente transformar a condição do meu coração e Max deixar Deus mudar a condição do coração dele. Esse é o lugar que Deus tem para você. Não um lugar de tanto peso, né? Você não aguenta nem olhar na cara da pessoa mais. Fica torcendo para ir embora mesmo. Ah, vai, não vai fazer falta nenhuma. Não é assim que a gente pensa? Deixa Deus sarar o seu coração. Toda amargura, toda mágoa, toda lembrança, todas as palavras que feriram o seu coração. Ah, é impossível, você não sabe o que as pessoas fez comigo. Eu sei o que eu passei, né? E sei que o evangelho foi eficaz para mim. E o amor de Deus por mim, experimentado, foi suficiente para me poder ver que se eu sou amada pelo meu Deus, se eu estou bem com meu marido ou se eu estou mal com meu marido, a condição do amor de Deus por mim sempre permanece o mesmo. E eu sempre sou aceita na presença do meu Deus. Então, do que eu mais preciso? É da presença dele. É o que nós mais precisamos. Amém?